O MP Pró Sociedade, associação de membros do Ministério Público de perfil conservador que atua para defender os direitos fundamentais dos cidadãos, manifestou-se em nota pública contra as medidas arbitrárias de restrição de liberdades que vêm sendo anunciadas por governadores e prefeitos. Na nota, o MP Pró Sociedade lembra que restrições a direitos fundamentais só podem ocorrer se houver decretação de estado de defesa ou de sítio, o que não está ao alcance de governantes locais. A associação explica que medidas como toque de recolher são manifestamente abusivas, até porque semelhante a uma prisão domiciliar, a qual está sendo imposta não para criminosos, mas sim para cidadãos ordeiros e trabalhadores. Ouça a nota do MP Pró Sociedade. Nota pública em defesa da liberdade de ir e vir e contra o toque de recolher. A Associação Ministério Público Pró Sociedade vem a público manifestar sua preocupação com as recentes medidas adotadas por diversos gestores e administradores públicos, seja em âmbito estadual ou municipal, as quais estão a impor a milhões de brasileiros providências manifestamente ilegais e inconstitucionais, tudo sob a justificativa de diminuir a propagação do malfadado coronavírus. Sem a intenção de diminuir a preocupação com a doença e ou de desacreditá-la, o fato é que atos unilaterais de governantes, em especial providenciados por meros decretos do Poder Executivo, não podem interferir em direitos e garantias constitucionais, tidos até mesmo como cláusulas pétreas. Como deveriam saber os governantes, não só o direito de ir e vir do cidadão, mas também o direito de reunião das pessoas somente podem ser limitados ou suspensos nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, mais precisamente por ocasião da decretação do estado de defesa ou de sítio, isso a depender da participação direta do Presidente da República e do Congresso Nacional. Não é isso, todavia, que estamos vivenciando no país, sendo o chamado toque de recolher algo manifestamente abusivo, até porque semelhante a uma prisão domiciliar, a qual está sendo imposta não para criminosos, mas sim para cidadãos ordeiros e trabalhadores. O mesmo se diga das limitações às reuniões particulares e privadas no interior das próprias residências, algo não só irregular nos moldes acima referidos, mas também completamente despropositado, principalmente por ocasião das comemorações cristãs de final de ano, o que pode arranhar até mesmo a liberdade de crença e de culto, ambas também constitucionalmente asseguradas. Sob a justificativa de contenção da doença, vemos com preocupação a disseminação do medo como forma de se atomizar toda uma sociedade, passando os indivíduos a outorgar para o Estado todas as suas liberdades, sempre sob a falsa promessa de uma proteção governamental que nunca chega. Nada pode ser mais semelhante a um Estado globalista, totalitário e ditatorial, o qual mais uma vez repudiamos. Associação MP Pró Sociedade. Um dia, apenas um dia após a eleição, essa notícia de segunda-feira, a eleição, todo mundo se lembra, foi no domingo da semana passada, João Dória amplia a restrição contra a pandemia em São Paulo. Ele fez um discurso duro e ele tinha dito que não haveria mais lockdown, nada disso após as eleições. Vocês lembram disso? Que ele disse que não teria? Pois é, né? Mas tem. E ele ainda avisou o seguinte, que não vai ter qualquer tipo de celebração, seja pública, seja privada, e está dizendo que vai haver punição severa. Então imagina, nós estamos aí quase que às vésperas do Natal, e o ditadória está dizendo que não vamos ter celebração do Natal em casa. Não pode juntar gente, não pode aglomerar a família não, minha gente. Olha, eu vou te falar, que luta, viu? Nós precisamos nos unir. Olha, cristãos, conservadores, cristãos do Brasil, a hora é essa, não dá para aguentar calado esse tipo de coisa. Tem um artigo na Constituição Federal que diz que a casa é o nosso asilo inviolável. Inviolável. Me lembra aquela outra palavra, vedada. Parece que a gente precisa de mandar um dicionário de português aí para governantes,
para ministros, que parece que eles não estão conseguindo compreender o vernáculo, não é? O vernáculo está causando confusão, e aí eles acabam falando coisas, decidindo coisas, julgando coisas que estão contrárias ao texto expresso da Constituição. Então, dicionário para o ditadória, dicionário para os ministros do Supremo, pelo menos aqueles que estão entendendo o exato oposto do que está escrito na Constituição. Senhor presidente, nobres deputados, subo a esta tribuna aqui, senhor presidente, para lamentar a situação que está acontecendo no estado de São Paulo, para falar também a respeito deste projeto de lei, as emendas que estão sendo votadas agora com relação ao trabalho. Mais uma vez nós estamos criando mais um conselho, mais uma vez nós estamos criando mais um método para socorrer a população paulista. Mas sabe por quê, deputada professora Bebel? Porque o governador João Dória ele é o irresponsável. O governador João Dória, ele quando tinha a competência de cuidar do povo do estado de São Paulo, antes de quebrar o estado com um rombo bilionário, trazendo para essa casa o PL 529, que em uma união histórica, nesta Assembleia Legislativa, nós fizemos essa obstrução por concordar que o governador do estado de São Paulo falta com responsabilidade. Não tem nenhum tipo de competência técnica para cuidar do estado de São Paulo. Não possui currículo para isso. Cuida da coisa pública para seus próprios interesses. Tanto é que todos os projetos trazidos aqui para a Assembleia de São Paulo, que o governador João Dória trouxe para esta casa, é apenas para atender o seu grupo de amigos. Apenas para atender o seu grupo de amigos. Vendendo o estado de São Paulo aos seus amigos. E mais absolutamente nada. Senhores, por que estou obstruindo este projeto? Por que estou obstruindo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Porque eu entendo que a Assembleia de São Paulo deve e pode se debruçar a respeito do que nós estamos vivendo hoje. A população paulista, ela tem, sob os seus deputados estaduais, no poder legislativo, a legitimidade, deputado Barba, para decidir sobre as decisões que lhe convém, as decisões que impactam diretamente na vida do cidadão paulista. E o governador João Dória, ele acha que ele é um deus, ele acha que ele é um monarca, ele acha que ele é um tirano, ele acha que ele simplesmente fala e acontece, mas absolutamente nada. Senhor presidente, é um verdadeiro absurdo o que nós estamos vivendo hoje no estado de São Paulo. O governador João Dória, no mais verdadeiro absurdo, fez com que a população do estado de São Paulo voltasse à fase amarela, regredisse à fase amarela, trazendo ao povo a fome, trazendo o povo essa dificuldade de conseguir trabalhar, trazendo ao povo essa dificuldade de conseguir trazer sustento à sua própria casa. Senhor presidente, estou aqui a esta tribuna obstruindo o projeto do governador do estado de São Paulo, porque eu entendo que a Assembleia de São Paulo tem o poder de decidir sobre a quarentena. Nós fomos eleitos para isso. O Supremo Tribunal Federal disse que é competência dos estados decidir a respeito disso. E a Assembleia de São Paulo pertence ao estado de São Paulo. O governador, ele de forma ditatorial, autoritária, quer fazer com que a população fique sem trabalhar, sem trazer o sustento para sua casa. Quantas cidades no estado de São Paulo, quantos prefeitos são contra o retorno à fase amarela? Começando aqui, já digo, pela própria cidade de Mauá, comunicado oficial: Mauá não fechará o comércio e manterá todo o empenho no combate ao novo coronavírus. Mauá, Prefeitura de Mauá. Nós temos também, senhor presidente, a própria Prefeitura de Paulínia, dizendo que o governo do estado de São Paulo divulgou fake news relacionada à questão do coronavírus. Aqui, a Secretaria de Saúde informa que não procede a informação divulgada pelo governo de São Paulo referente à alta no número de ocupação hospitalar e aumento de novos casos de Covid-19 em nosso município. Prefeitura de Paulínia, Mauá, Prefeitura de Paulínia, e eu trago aqui, outras centenas, vocês não vão conseguir ler agora, mas no mínimo 101 cidades no estado de São
São Paulo, no mínimo, 101 cidades, em que nós não tivemos nos últimos 14 dias nenhuma morte confirmada, nenhuma, 0 mortes confirmadas por Covid-19 coronavírus. Então, senhores deputados, nós estamos condenando a população do estado de São Paulo, condenando essas cidades, fazendo com que essas pessoas fiquem sem trabalhar, sem trazer sustento às suas casas. E sabe muito bem que é sem trabalhar sim, porque como viverão aquelas pessoas que dependem de eventos? Como viverão aquelas pessoas que trabalham hoje nas academias com atividades que buscam um coletivo, que precisa de um grupo para poder trabalhar? Como viverá o comércio agora em plena época de festas? Como viverá as pessoas no estado de São Paulo para conseguir trazer sustento às suas famílias? O governador do estado de São Paulo não pode responder. O governador do estado de São Paulo não pode fazer de forma autoritária. É necessário que o maior poder, que é o poder legislativo, represente aqui então a vontade da população, porque não é unânime, e não sendo unânime, o único que tem poder de decidir a respeito do estado de São Paulo, derrubando as decisões do governador João Dória, é essa Assembleia Legislativa. Vejam, senhores, eu trouxe aqui uma curva, a curva dos últimos dias, tá? Quase uma linha, né? Não é nem uma curva, é uma linha das mortes dos últimos 14 dias no estado de São Paulo. Isso daqui está completamente achatado. E o governador do estado de São Paulo quer retornar à fase amarela para quê? Para quê? Nós temos hoje já os cuidados, distanciamento social, álcool em gel, máscara e etc. A população não pode sofrer graças a esse governador. O que ele está fazendo é um absurdo. Ele está fazendo com que a população sofra. Ele está fazendo isso apenas para mostrar que ele é uma pessoa ditatorial e não tem conhecimento técnico nenhum do que ele está fazendo. Ai, porque nós não somos médicos, nós somos deputados. Esta Assembleia Legislativa tem a possibilidade sim de fazer consultoria a centenas e centenas de pessoas que são especialistas na área da saúde. E eu tenho muitos médicos, começando pelo Médicos pela Liberdade, centenas de doutores médicos que são contra o retorno à fase amarela. Então não é o senhor Marcos Boulos, se eu não me engano, é esse daí que está orientando lá o governador do estado, que faz parte do governo do estado inclusive, parente do senhor Guilherme Boulos, tentando fazer com que a população do estado de São Paulo sofra essas consequências. Não, senhores, não é isso. Essa Assembleia Legislativa tem o poder de decidir sobre a quarentena no estado de São Paulo. O que eu estou pedindo é nada mais, nada menos que os deputados tenham o poder de decidir sobre isso, que o poder está nas mãos do colegiado de 94 deputados. Não é pedir muito. Eu só estou pedindo apenas isso, para que o governo do estado de São Paulo respeite o legislativo paulista, respeite cada um dos senhores que chegou aqui através do voto. E mais, solicitei para que fosse trocado o meu projeto de lei. Sabemos sim que nós temos aqui o costume na casa de ser pautado um projeto para cada deputado a ser aprovado. Solicitei a troca do meu projeto de lei para que fosse colocado em pauta o decreto legislativo flexibilizando a quarentena e voltando para a fase verde. Foi negado, simplesmente negado. Quer dizer então, 93 deputados podem ter os seus projetos apreciados e aprovados pela Assembleia de São Paulo, ainda que alguns deles vetados pelo governador. Mas o deputado Douglas Garcia, um deputado, não vai ter o seu projeto apreciado porque a mesa não quer, porque a presidência não quer. É justo isso? Pergunta aos senhores, é justo isso? Eu não estou fazendo isso por uma questão de puro revanchismo, não. É por uma questão de justiça. É por uma questão de respeito ao legislativo paulista. Eu vou continuar obstruindo em respeito ao legislativo paulista, em respeito aos deputados estaduais, em respeito aos senhores. Os senhores têm o poder de decidir sobre a quarentena no estado de São Paulo. Os senhores têm o poder de decidir sobre a vida das 45 milhões de pessoas que habitam no nosso estado. Os senhores têm o poder de derrubar as decisões do governador João Dória. Os senhores têm o poder, pelo menos, de propor isso. Me deem a oportunidade de ter o meu decreto derrotado pelo plenário, pelo menos isso, já que o governador costuma dizer que ele tem uma grande base, uma base forte. Tudo bem, deem-me a oportunidade de mostrar às pessoas, de mostrar a esse legislativo paulista que eu estou errado. Protocole, senhor presidente, permita que eu consiga fazer com que o meu decreto seja pautado por esta casa. Mas não, parece-me que está
agindo da mesma forma que o governador do estado, de forma ditatorial. E não é assim que funciona o Legislativo paulista. E não é assim que funciona uma casa legislativa. É através do diálogo. Puxei para conversar, puxei para dialogar. Estou tentando dialogar de todas as formas possíveis. Estou tentando fazer o meu direito fundamental, que é ter os meus projetos pautados, assim como cada um dos senhores também tem os seus, ser cumprido. Mas nem isso me dá uma oportunidade. Ou seja, não querem que o poder legislativo tenha força. Não se trata apenas do deputado Douglas Garcia. Se trata de cada um dos deputados que está aqui. Querem negar a possibilidade dos deputados. Estão dizendo que os deputados não têm autoridade, não têm legitimidade, não têm poder, não têm força, não têm competência técnica, não têm nada. Estão achando que os senhores deputados são apenas pessoas que trabalham no cartório para ficar carimbando tudo que vem do Palácio dos Bandeirantes. Eu acredito que não. E é por isso que eu vou obstruir, pelo bem e pelo respeito do Legislativo paulista, até que seja pautado o meu decreto legislativo que flexibiliza a quarentena e volta para a fase verde. Muito obrigado, senhor presidente.